Reviravolta total. Meus amigos, a gente vai explicar essa situação do Renato Gaúcho no Vasco da Gama. A gente vai fazer algumas indagações aqui à diretoria do Vasco nesse sentido. Vamos falar também aí sobre as negociações da venda da Vasco SAF, porque do jeito que está na mão do Marcelo Santana, na mão aí de Felipe, mais de Pedrinho, não dá mais para ficar, é impossível de aturar. Vamos falar muito aí sobre a situação de chegada de reforços aí. O Vasco que abriu conversas com o zagueiro do Flamengo, isso mesmo. E a gente vai falar muito aqui sobre a maior venda da história do Vasco da Gama, o Ryan, com conexão para ir para a Itália. Isso mesmo. Meu amigo querido, tem muitas notícias hoje para a gente poder passar para vocês. Coloquem muito a atenção, se inscreva no nosso canal e bora aí para o nosso vídeo, certo? Bom, o seguinte, eu gostaria primeiramente aqui de parabenizar o Gui, certo? O Gui foi eleito aí o torcedor do ano pela FIFA, o nosso torcedor símbolo. Então, Gui, nosso pequeno Gui aí merece esse prêmio aí. Bom, agora a gente fala sobre essa situação envolvendo o Ryan, certo? Pois é, a Fiorentina acenou com uma proposta de 90 milhões de reais. E aí, meu amigo, é claro, não tem como você segurar. É muito dinheiro. A gente sabe que o dólar aí está em alta e o Vasco nem vai pensar duas vezes. Proposta chegando em janeiro, o Ryan deve ser vendido para a gente ter um alívio financeiro aí nesse primeiro semestre aí. Então, 90 milhões de reais aí pelo Ryan, uma proposta que o Vasco nem acreditou, porque é um jogador que, embora seja de seleção sub-20, não conseguiu se, se, se formar, fincar como titular do Vasco da Gama, não se estabilizou como titular. Bom, o seguinte, agora a gente fala sobre essa situação envolvendo o treinador Renato Gaúcho. Cara, ainda sem acordo. O seguinte, pessoal, hoje na parte da manhã houve mais uma negociação aí, uma roda de negociação com o Renato Gaúcho, e na hora de apertar a mão, na hora ali de fazer a proposta salarial para assinar, eis que Pedrinho, Mindinga, essa turma que está aí no Vasco, Mendinga, faz uma oferta para o Renato 50% do que ele ganhava lá na equipe do Grêmio. O Renato, que simplesmente tem um salário de 1,5 milhão, o Vasco, pô, faz duas reuniões para apresentar uma oferta na casa de 800 mil reais ao Renato Gaúcho. Isso é uma brincadeira, meu irmão, é uma brincadeira. Eu acho que o Vasco não pode ser exposto desse jeito. Meu irmão, se não tem condição de contratar, nem abrir a negociação, parceiro. O Renato ficou aí de avaliar a proposta do Cruz Maltino, certo? O Renato ficou aí de dar uma resposta nas próximas horas. Mas existe uma distância muito grande para aquilo que o Renato quer e verdadeiramente para aquilo que o Vasco ofereceu. Pessoal, não dá mais para deixar o futebol do Vasco na mão de Pedrinho, na mão desses caras. O Vasco está sim precisando de um investidor, tá?
E daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Por quê? O planejamento do Vasco da Gama para a contratação fica aí estagnado. Os outros clubes já estão contratando, já estão se mexendo no mercado, perfeito. E o Vasco tem muitas negociações ali que estão engatilhadas, mas que precisa do aval do treinador, perfeito? Então, assim, por exemplo, a situação do jogador Denilson, do Cuiabá e do Tietê estão muito bem encaminhada, faltando um aval aí do novo treinador para dizer se quer contar com eles ou não, certo? Hoje o Vasco da Gama aí teria conversado aí com o Davi Luiz, jogador aí do Flamengo, certo? Jogador aí do Flamengo que pode pintar aqui no Vasco da Gama. Eu não me agrada muito o Davi Luiz, porque eu acho que é um ex-jogador de ter uma idade muito avançada, não vai consertar os problemas que a gente tem defensivos. É um jogador que ganha muito alto aí, então, cara, não me agrada esse nome, mas o Vasco abriu conversas aí com o Davi Luiz. Outra situação, tem a situação do Léo Pelé, certo? O Vasco vai colocar um jogador do Atlético Paranaense na negociação, mas passa pelo treinador. O treinador vê ali os nomes que estão colocados, sendo postos para o Vasco da Gama, certo? Como, por exemplo, o nome do Matil Gamarra. Então, assim, isso atrasa muito, muito, muito o planejamento do Vasco para 2025. E, claro, né? A gente vai falar aqui sobre a situação do investidor. Por quê? É o seguinte, está confirmadíssimo, tá? O Magnates, ele vem ao Rio de Janeiro, ele vem ao Rio de Janeiro, a gente vai ter uma reunião entre o Magnate e aí a turma do Pedrinho. Eu espero, meu irmão, que não seja feito nenhum tipo de doce. Eu espero que não seja colocado nenhum tipo de obstáculo, porque quem está sofrendo é o Vasco, meu irmão. O Vasco é quem está sofrendo numa situação dessa. E o seguinte, pelo que a gente tomou conhecimento aí, a, a parte ali da ECAP é uma parte que já está acordada, certo? Faltando ali um desfecho, né? Mas já está acordada, está muito bem encaminhada, é essa a grande verdade. E essa reunião aqui no Rio de Janeiro, entre o Pedrinho, a cúpula vascaína aí, o Edu Gaspar e o Juliano Bertolucci, pode colocar essa negociação no nível maior, certo? No nível mais elevado. São Paulo descartou qualquer possibilidade ontem de virar SAF, tá? E aquilo, tem muito torcedor aí, cara, que tá torcendo contra. Né? Ah, eu vi muita gente falando, ainda bem que pô, essa situação do Renato hoje cravou, né? Pô, cara, sabe? Felipe é melhor? Vai deixar na mão do Felipe? Qual outro que a gente teria aí a nível nacional? Enfim, né? E vamos torcer para que dê certo essa situação aí do Magnate, porque eu não tenho mais a mínima condição de deixar o futebol do Vasco na mão do Pedrinho, não, gente. Não é politicagem, não é mudança de opinião, é porque os caras são totalmente perdidos, totalmente perdidos. Bom, eu falei aqui, vai deixar na mão do Marcelo Santana, vai ser isso esse ano. Vamos torcer para que tudo resolva o mais rápido possível. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!